coisas que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram, que não chegou ao coração humano. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Desde a fundação do mundo, Deus tem um propósito. Desde a fundação do mundo, Deus tem um projeto. Tudo começou num jardim. Tudo começou num lugar onde Deus olhava para o homem nos olhos e conversava com o homem. Desde a fundação do mundo, Deus deseja. Nós fomos salvos porque Deus deseja algo. Ele tem um desejo, Ele não simplesmente fez isso porque Ele não tinha mais o que fazer na vida dele. Ele tem um desejo e quando Ele criou todas as coisas, Ele já sabia de todas as coisas desde o começo. Ele é o Deus que sabe o fim desde o começo. Quando Adão e Eva pecaram, não foi surpresa para Deus. E Ele não olhou para aquilo e falou, puxa, agora meu plano deu errado. Ele não é como um cientista maluco misturando as coisas e vendo no que dá. Deus sabe o que Ele está fazendo desde o começo. E o porquê Ele nos deu permissão de escolher ou não obedecê-lo é porque sem livre-arbítrio não existe amor voluntário. E o que Deus procura é amor voluntário. Ele tem obediência e adoração dos anjos para sempre. Desde sempre. Mas o que Ele procura em nós é amor voluntário. Então Ele diz, não faça. Sabendo de que erraríamos e faríamos. Sabendo de que haveria um gesto de desobediência. Que para aquele gesto de desobediência, Ele na plenitude dos tempos, na forma de homem, mostraria um gesto de compaixão, mostraria um gesto de amor, porque um Deus que é santo e cria alguma coisa, e aí Ele então nos cria a imagem e semelhança dele, mas Ele é Deus. Como podemos ser imagem e semelhança do Deus nunca criado? Como assim? Os anjos não são imagem e semelhança dele? Ele não desejou fazer a morada deles no céu nem na terra, mas no nosso coração. Ele nos fez e nos formou no nosso íntimo com todo um contexto, com toda uma estrutura para conter Deus dentro de nós. Então Ele nos faz a imagem e semelhança dele para que Ele fosse primeiro na frente e mostrasse o que é amor. E o propósito de Deus, desde a fundação do mundo, é ter um relacionamento comigo e com você, de amor verdadeiro e amor voluntário. Esse é o desejo dele. E Ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro. E o amor com que Jesus nos amou é um amor que se esvazia. Se esvazia. É um amor que é como um rio. Então esse rio ele desce, 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 desce. Enquanto estiver espaço ele desce. Então ele se abaixa, ele lava os meus pés. E Ele abandona a glória dele. E Ele abandona tudo o que Ele tem. E Ele é o Criador. E Ele é o Senhor dos exércitos. Isso quer dizer que Ele é o Senhor de todos os anjos. Quando a Bíblia diz exército e as estrelas do céu, está dizendo de todos os anjos. Ele tem uma legião de anjos ao poder dele. Mas Ele se faz homem, aí então 100 ou 200 homens armados de pedra e pau prendem Ele. E Ele não faz nada. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor da glória. Quem é esse Rei da glória? Quem é esse Rei da glória? É esse homem, Jesus de Nazaré, manso e humilde de coração. Ele é a imagem exata de quem Deus é. Ninguém conheceu a Deus, ninguém viu a Deus, mas o Filho de Deus que está no seio do Pai, desde a criação do mundo, esse o revelou. Jesus é belo. Jesus é o único que tem em si mesmo toda a imagem, todo o resplendor da glória de Deus. E Ele então se faz homem para que a gente possa olhar para Ele. E aí, como a serpente foi levantada no deserto, Ele é levantado na cruz, para todo aquele que olhar para Ele seja liberto de seus pecados, seja livre da acusação, seja livre do engano. Porque aquele homem pendurado no madeiro é Deus, o Senhor da glória. Então Ele desce, se faz homem e se entrega totalmente, servo de todos, se esvazia de si mesmo.
É por causa disso que os anjos o adoram. É por causa disso que os anjos o adoram, porque ninguém nunca viu isso. Você sabia que eles diziam santo, 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 os 24 anciãos diziam santo, 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 é o Senhor, que era, é e há de vir. Mas de repente, pum, um cordeiro aparece no trono. E aí eles têm que mudar a canção. Que eles cantavam dia e noite sem repetir, sem parar de repetir. Apocalipse 4. Então, eles cantam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E eles repetem isso dia e noite, os anciãos e os seres viventes. Eles contemplam a glória de Deus. Mas de repente, em Apocalipse 5, um cordeiro aparece. E algo que o céu nunca viu, porque a Bíblia diz que existia um mistério escondido. Nem os anjos poderiam entender o que Deus estava fazendo. Então, tipo, imagine a criação. Deus está lá e Ele tem um plano no coração dele. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um. E nunca houve um momento da história onde Jesus não esteve com eles. Jesus não era um bebê quando Deus criou todas as coisas. Então ele tipo, não entendia de que estava acontecendo. E aí quando o homem cai, Jesus já cresceu. Aí Deus fala, tá bom, agora você já está grandinho, vai lá fazer alguma coisa para resolver a bagunça. Não. Eles são eternos, os três, desde o início. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm um plano no coração deles na criação. E eles criam o homem à imagem e semelhança. Eu imagino os anjos dizendo, o que a gente ouviu? Seja feito o homem nossa imagem e semelhança. Como assim? O que Deus está fazendo? Deus tinha um propósito, um segredo guardado com Ele que nem o céu conhecia. Mas aí na plenitude dos tempos Ele se faz carne e vem ao mundo. E desde o primeiro dia que Ele vem ao mundo, Ele procurava um lugar para ficar. Ele procurava alguém que abrisse a porta para Ele e falasse, fica aqui, habita em mim. Mas são tão poucos os que abrem a porta para Ele. Ele é desejoso de amor, e desejoso por comunhão, e desejoso por encher a casa de alegria. Mas são tão poucos os que abrem a porta para Ele. Então, Maria e José andavam e não tinha espaço. Temos coisas demais para nos preocupar. Temos coisas demais, não tem espaço para um filhinho, uma criança de Belém. Mas Ele é o Messias. Ele é o Messias. E aqueles que entenderam foram ali, naquele lugar sujinho. Adoraram. Desde o início, Ele veio procurando um lugar para ficar. E aonde abriram, Ele falou, tá bom? Se é isso, então tudo bem, eu vou ficar aqui nesse estábulo. E é por isso que os anjos o adoram. Porque nunca viram Deus assim. Nunca viram Deus que é tudo, tem todas as coisas, é grande, é eterno e é poderoso. E é manso e humilde e compassivo e misericordioso. Esse é Deus. Isso é o que Ele é. E é esse Deus que quer morar dentro do meu coração. É esse Deus que quer que eu vá numa jornada de conhecê-lo. E conhecer Deus através de Jesus e do Espírito Santo. Conhecemos Deus Pai através do Deus Filho, revelado pelo Deus Espírito. Conhecer Deus é o poder incomparável que a gente pode experimentar no nosso coração. Se um pouquinho do conhecimento de Deus, que é assim que Ele faz conosco, pouco a pouco Ele nos dá de quem Ele é. Ele revela a glória dEle. Se um pouquinho do conhecimento de Deus toca o nosso coração, explode alegria e fascinação e tudo aquilo que talvez a gente não sabia que era possível encontrar em Deus. Pensamos que só podemos encontrar em Deus sermão e restrição e palavras duras, porque nunca conseguimos fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Nunca conseguimos fazer. Estamos sempre desapontando a Deus. Temos que pregar e não conseguimos pregar. Temos que salvar e não conseguimos salvar. Não conseguimos, somos fracassados. Mas ei, Deus sabe. E foi por fracassados que Ele morreu na cruz. Foi por fracassados que Ele morreu na cruz. E a dor do meu coração é porque nós temos de novo feito como os fariseus faziam, colocando fardo pesado nas pessoas, dizendo, vocês têm que pregar, vocês têm que fazer, vocês têm que encher as igrejas, você tem que isso, mas não movemos um dedo. E eu falo isso como liderança. Não movemos um dedo para
fazer algo por eles. Mas o Senhor vem cheio de compaixão, e o que a Bíblia diz sobre o Messias é que ele não ia quebrar o caniço que já estava mais ou menos assim. O que ele está dizendo? Que aqueles que estão fracos, ele não ia chegar e pisar em cima e falar, vocês são fracos mesmo, não. Mas aqueles que ninguém mais considerava puro, e que a própria lei tinha condenado, o que ele ia fazer era chegar diante daquela mulher pega em adultério e falar, cadê os teus acusadores? Eles não te culparam? Eles foram todos embora? Eu também não te condeno, vai em paz. E por causa disso, ele foi crucificado. Por causa disso, porque ele veio para os que eram seus. A terra foi feita por ele. E ele habitou entre nós. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam, ele deu o direito de ser filho de Deus. Filho de Deus. Não importa quão pouco eu sou. Ele me amou. Ele me escolheu. Não porque eu sou algo, porque ele é alguém que ama e que é ele, é o que ele sabe fazer. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus não faz coisas em amor. Ele é amor. É o que ele é. E é esse amor em nosso coração que vai nos capacitar, aí sim, a pregar, a fazer discípulos, a fazer todas as coisas que ele nos manda fazer. Mas não sem a revelação do amor dele. Não. Porque discípulos fariseus faziam também. E Jesus disse que eles iam por toda a terra para fazer alguém pior que eles. Não é isso que Deus nos chamou a fazer. Deus nos chamou em primeiro lugar, vem cá, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Aprende de mim que sou manso e humilde de coração. E você vai achar descanso para a sua alma. E você vai achar descanso, e você vai achar paz, e você vai se sentir completo. E quantidade nenhuma de ministério. Eu sei que muitos aqui atuam na igreja, mas eu preciso dizer algo, e eu sou grato. Deus tem algo para a nossa geração. Deus tem algo para a nossa geração. Deus é um Deus de geração em geração. O que a geração passada errou, Ele não vai deixar a gente errar. E o que a geração passada de nós errou é que eles achavam que ministério ia satisfazer. Então, nós vivemos um grande boom na igreja, um grande boom em missões. Agências enormes de missões. E missionários cansados, frustrados, secos. Porque antes de nos mandar fazer ide, Jesus disse em João 15, habita em mim. Eu sou a videira verdadeira, habita em mim. Porque sem a minha presença, você não pode fazer nada. E o que eu sou grato a Deus, porque Ele está ensinando essa geração isso. Quantidade nenhuma de ministério, eu falo para aqueles que trabalham na igreja, quantidade nenhuma de ministério vai fazer o nosso coração completo. Não é nesse lugar que a gente é completo. Não é. Existem pessoas na Bíblia que nunca apareceram no livro de Atos. Sabe o livro de Atos? Grandes coisas feitas para Deus. Uau! Multidões e Paulo, uau, feroz, pregando o Evangelho e poder do Espírito Santo. Esse é o livro de Atos. Existem pessoas no Novo Testamento que nunca apareceram lá. E daí? Será que todos os realmente heróis estão em Hebreus 11? Ou que o escritor diz aqui que existem muitos outros que ele nem poderia citar? Não importa se o meu nome, o nosso nome está escrito no hall da fama disso, dos caras que pregam assim, ou daqueles, não importa. Importa que o meu nome esteja escrito no coração de Deus, porque quando Ele está lá, e ninguém está vendo, e eu estou lá no meu lugar secreto, e ninguém me vê, mas os olhos do Senhor estão sobre mim, eu falo, Senhor, eu te amo. Eu te amo. Com tudo que eu sou, com tudo que eu sei, é assim, fraco como eu sou, mas eu te amo. Eu não tenho muito fruto, eu não tenho muita habilidade, eu não consigo muito evangelizar, mas eu te amo, me ajuda. Me ajuda. E Deus está trazendo isso para essa geração. É uma geração que vem para o lugar secreto, só Deus nos vê. E ali começa a conhecer o coração de Deus. E ali começa a conhecer o coração do que Ele sente por nós. O que Ele sente por nós, qual é o coração dele por nós. E desse lugar de encontro pessoal com Deus, desse lugar de face a face com Deus, qualquer outra coisa a gente vai fazer.
Seja ir para o seu escritório. Para Deus vale mais alguém dentro de um escritório, com o coração contrito, nas pequenas coisas servindo ao Senhor, do que alguém anos e anos e anos e anos dentro de uma organização religiosa, em cima de plataforma, falando sobre Deus com a boca, mas desonrando com o coração. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É isso que Deus quer. E naquele dia, onde estaremos face a face com Ele, não vai ter outros para olhar a gente. Não vai ser eu, os olhos de Jesus e os olhos do meu pastor. Ou eu, os olhos de Jesus e os olhos de todas as pessoas para quem eu preguei. Dizendo, não, ele é legal, é verdade, olha lá o que ele fez. Não, vai ser os meus olhos, os olhos de Jesus e somente. E a única coisa que ele vai me perguntar: você aprendeu a amar? Você aprendeu que eu te amo e que a única coisa que a gente vai fazer para sempre... Ei, Marcel, Jesus dizendo para mim, a única coisa que a gente vai fazer para sempre é amar, porque todas as coisas vão passar, mas o amor permanece para sempre. Amor não é um romance, amor não é uma história, amor é a verdade, porque Deus é amor, e Deus é a verdade, o caminho e a vida, e tudo que vai acontecer na eternidade para sempre é amor. Então, nós só temos essa vida para aprender a amar, não tem outra chance. Eu tenho aqui e agora, por isso todo momento conta. Todo momento conta. Cada detalhe da minha vida conta. Eu quero aprender a amar, Senhor. Eu quero aprender a amar. Eu quero aprender o que é ser manso. Eu quero aprender o que é me esvaziar. Eu quero aprender o que é dar ao invés de receber. Eu quero aprender o que é dar espaço ao invés de tomar lugar e aparecer. Eu quero aprender, me ensina. Sobre isso que ele vai falar com a gente naquele dia. A Bíblia diz que Deus julgará cada um de acordo com as suas obras. E sabe quais as obras que Deus olha? Ele é o único que sonda mentes e corações. Ele não vai olhar as obras das nossas mãos. Ele vai olhar as obras do nosso coração. Se tudo que nós tivemos para Deus foram 3 pessoas que a gente conseguiu evangelizar, Ele conhece o meu e o seu coração. E o que eu fiz para evangelizar aquelas 3 pessoas. E o que de verdade movia o meu coração enquanto eu falava do amor de Deus para ela. Não é sobre quantidade. O tamanho de um homem é o tamanho do coração dele. É assim que Deus mede o homem. Os homens medem uns aos outros por resultado. Os homens medem uns aos outros por influência. Deus mede os homens pelo tamanho do nosso amor, pelo tamanho do nosso coração. É por isso que Ele é adorado nos céus, porque nunca se viu um Deus assim. Não há outro igual. Só Ele é santo. Santo, santo. E é assim que Deus nos chama para conhecê-lo. Deus procura corações simples. Deus procura pessoas quebrantadas. Deus procura todos nós. Todos nós. E aí nós dizemos um pequeno sim, ainda que frágil. Mas se nós dissermos aqui um pequeno sim hoje para Ele: Senhor, tá bom, então eu quero te conhecer. Desse sim, Ele se move. E aí Ele revela o amor dEle por nós. E provoca em nós um sim maior, e um sim maior, e um sim maior. E Ele sabe aonde nós estamos. Ele nos alcança onde estamos. O nível que Deus vai chamar um é diferente do que Ele vai chamar outro. Mas o desejo dele é que junto alcancemos a maturidade do conhecimento de Deus, na estatura de Jesus. Mas Ele vai passo a passo conosco. E quando você cai, você erra, não é tipo Deus desapontado com você, mas Ele é como um pai que, tá bom, dá para você levantar logo e tal, e Ele bate na sua bunda e tira a poeira e você continua andando. Ele diz, vai, continua, não para. É sobre isso que Deus quer dizer quando Ele diz não para, não desiste. Ainda quando você não consegue fazer, continua tentando. Porque a gente às vezes está só pensando no resultado final. A gente queria conseguir fazer, mas Deus talvez esteja olhando para o processo. Você entende como uma coisa fica pronta? Ela passa por um processo e a gente, imediatista, quer ver o produto.
mas Deus está interessado no processo. Cada vez que eu caio e levanto, está acontecendo algo no meu coração. Cada vez que eu caio e levanto, está acontecendo algo no meu coração, e esse algo no meu coração é que eu estou conhecendo o amor e a gratidão de Deus. Então, quando eu cair e levantar, eu vou correr para Ele de novo e falar: então me mostra mais do seu amor, porque mesmo se eu cair de novo, você quer me mostrar mais amor. E isso se perpetua. Isso é uma máquina que vai girar para sempre, para sempre, para sempre, vai explodir o nosso coração em amor. E é por isso que Deus nos chama para a vida eterna. Vida eterna não é uma aposentadoria que nunca tem fim. Ia ser muito chato se a gente vivesse a vida eterna como a gente às vezes imagina. Ok, então eu vou ter uma varanda de ouro e vou ficar lá bilhões de anos. Cara, você vai cansar. A mesma varanda, bilhões de anos. Chato. E vai ter os caras tocando harpa e eles nunca vão parar de cantar. Uma hora vai enjoar. Mas Deus fala de vida eterna, porque é o único espaço de tempo que cabe para amar. Amor nunca tem fim. Ele vai ir, e vai durar para sempre. A gente vai amar e amar uns aos outros. É isso que a gente vai fazer a eternidade inteira. A gente vai crescer em amor para sempre. Vocês já viram o sol? Ele nunca parou de brilhar. Nunca. E todo dia ele corre de uma extremidade à outra do céu. Todo dia ele corre de uma extremidade à outra do céu. E ele faz do céu uma tenda. Ele é como um noivo. E ele sai vitorioso. Salmo 19. E ele sai vitorioso. E o sol vai lá. E ele queima. E ele nunca para de queimar. E não tem ninguém que escapa do calor dele. O que Deus está querendo mostrar com a criação, senão o próprio coração dele, o que ele sente. E os rios, eles estão lá, e se você abrir espaço ele desce. E quanto mais você abre espaço ele desce, ele nunca para de jorrar. E Jesus disse que dentro de nós fluiria um rio que jorraria para a vida eterna. Vida com Deus não tem nada a ver com frequência em um prédio religioso. Vida com Deus não tem a ver com seguir um código de conduta de coisas que eu posso ou não posso fazer. Vida com Deus tem a ver com todos os dias encontrar com um homem, porque ele se fez homem. Todos os dias se encontrar com Deus que se fez homem e aprender dele, e amar ele, e ser transpassado por ele. Jesus, esse nome tem que voltar a queimar no nosso coração. Esse nome tem que voltar a queimar no nosso coração. Sempre que eu ouvir esse nome, Jesus, o meu coração precisa desmanchar, porque Ele é a imagem exata de Deus. A gente às vezes fala dele como se ele fosse só algum grande filósofo, como se ele fosse só alguém que foi bem em liderança. Então vamos aprender com Jesus como influenciar pessoas. Ei, calma aí, é muito mais do que isso. Ele não é só um profeta, ele não é só um filósofo, ele não é só alguém que fez revolução. Vários outros homens fizeram isso, mas nenhum deles ressuscitou. Só o Senhor Jesus. E portanto, falarmos que Jesus ressuscitou, talvez isso se tornou sem sentido para nós. E nós perdemos a revelação de Jesus. E sim, essa parte é um pouco dramática e um pouco triste, mas nós precisamos entender onde estamos. Não está tudo bem. Não está tudo bem. A situação que vivemos nas nossas igrejas não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque Jesus saiu da centralidade e não está tudo bem. O nome dele já não é adorado. Não está tudo bem. Não está. Mas ele tem um propósito desde o começo e ele não desistiu. Ele desejou algo. Tudo isso que a gente está vivendo é desejo dele. É porque ele quis. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele tem um propósito no coração dele. Vamos abrir a Bíblia em João 17, 24.
17, versículo 24. João capítulo 17, versículo 24. Jesus está fazendo uma oração no capítulo 17 diante dos discípulos. Que privilégio. Deus Filho falando com Deus Pai através do Deus Espírito na frente dos discípulos. E não só orando pelos discípulos, mas orando por todos. Todos. Antes, durante e depois. E aí então ele diz: Pai, aqueles que me deste, quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Em Salmos 2, versículo 8 e 9, o pai diz para o filho: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei os corações das nações por herança para sempre. Uma profecia messiânica, Salmo de Davi, homem que viu a glória de Deus e entendeu que da geração dele viria o Messias. E aí então ele escreve que o pai deu para o filho um presente. Pede-me e eu vou te dar os corações de todas as gerações. E aí em João 17, o filho chega ao pai e fala aquilo que o pai falou. Ele diz para Deus: Deus, aquilo que o Senhor disse lá em Salmos 2, pela boca de Davi, eu quero te pedir agora. Eu quero que eles estejam comigo para sempre, Pai. Eu quero que eles vejam minha glória. Eu quero que aonde eu estiver, eles também estejam comigo. Lembra que ele disse: eu vou preparar lugar, para que aonde eu estou, vocês estejam comigo. Desculpa, essa é a esperança do nosso chamado. Vida é mais do que comer e beber. Vida é mais do que ajuntar e ajuntar. Vida é mais do que os olhos podem ver. Existe mais, existe mais. Existe um Deus que criou todas as coisas e Ele resolveu ser invisível. Ele resolveu ser invisível. E aí Ele diz: aonde eu estou, eu quero que eles estejam comigo e vejam minha glória. Vida é a respeito disso. O propósito pelo qual nós acordamos todos os dias é mais do que resolver os nossos problemas. É mais do que reclamar dos nossos problemas. O propósito pelo qual nós acordamos todos os dias é porque Deus deseja que a gente esteja com Ele onde Ele está. E Ele não desistiu disso. Outra coisa que eu quero falar: Jesus pediu uma coisa para o Pai. E o Pai não vai negar o pedido dele. Jesus vai ter a herança dele. Jesus vai ter a noiva dele. Ele vai, porque o Pai prometeu. E Ele está falando de nós. Então, o que Deus está fazendo nessa geração, agora mesmo, e o motivo pelo qual estamos reunidos aqui, não é por causa do comum, e o motivo pelo qual o comum existe, não é por causa da liderança do comum. Porque assim como o comum, vários outros, centenas de outros nomes diferentes, movimentos de jovens, têm aparecido. E quem consegue contar? Porque não é algo de homens. O que Deus está fazendo nas universidades do Brasil não vem de homens. Deus está respondendo à oração de Jesus. Jesus pediu uma noiva. E o Espírito Santo está trabalhando para essa noiva ficar pronta. É por isso o movimento de oração nas universidades. É por isso um sábado inteiro aqui. Ele está fazendo algo. Ele vai atender o desejo do filho dele. Isso é boa notícia para nós. Isso é boa notícia para nós. A igreja entrou em declínio e Jesus saiu do centro. Mas o Pai não desistiu e Ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai restaurar todas as coisas. E o meu chamado para nós aqui, que eu quero encorajá-los
é dizer: sim, Senhor. Você procura um lugar para morar. Você veio na terra que você mesmo criou. E eu quero abrir espaço. Eu quero abrir o meu coração. Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o teu amor. Eu quero conhecer a tua beleza. Eu quero amar o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha mente, com toda a minha força. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo e Ele é bom. Ainda dá tempo e Ele é bom. E à medida que conhecemos, somos transformados. E à medida que conhecemos, deixamos para trás todas essas coisas. Olha o que o apóstolo Paulo disse: o que esse homem viu em Deus, o que esse homem viu em Jesus, eu quero ver também. Paulo diz: todas as coisas, para mim, é perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. O que Paulo encontrou em Jesus, o que Paulo encontrou, eu quero que essa fome, essa sede consuma meu coração todas as vezes. Quando eu me sentir meio cansado, quando eu me sentir meio assim, eu falo: não, existe mais. Existe mais. Não do lado de fora, mas do lado de dentro. Do lado de dentro. Deus colocou a eternidade em mim e eu quero conhecê-lo. Eu não quero me contentar com mais nada. Eu não quero me contentar com mais nada. Nenhuma quantidade de fama, nenhuma quantidade de dinheiro, nenhuma quantidade de relacionamento. Não. Todas essas coisas podem até fazer parte da minha vida, mas nenhuma delas dura para sempre. Nenhuma delas dura para sempre. E o que Deus quer fazer com essa geração é pegar o nosso coração, pegar a nossa mente e levar para a eternidade de novo. Amém. Eu creio, dessa noite, pessoas aqui vão entrar numa jornada de conhecer Deus, vão entrar numa jornada de intimidade com Deus. E antes de terminar, eu vou falar um pouco rápido coisas práticas que a gente pode fazer para desenvolver isso na nossa vida, porque não é algo no Day Camp daqui 6 meses de novo. Existe o Espírito de Deus dando graça para todos nós, para no dia a dia a gente entrar em comunhão com Deus e crescer no relacionamento com Ele. E o que eu acredito é que existem pessoas aqui que nessa jornada de conhecer a Deus vão se sentir cada vez mais com fome e sede e desejo pela volta de Jesus. Oh, irmãos, se não é isso que a gente espera, então somos dos homens os mais miseráveis. Se esperamos em Cristo só para essa vida, somos dos homens os mais miseráveis. Precisamos que Ele volte. Ei, olha o mundo, olha as notícias todas, é caos, e não existe um líder político que tenha confiança. Não existe um. Todos, uma hora ou outra, buscam os próprios interesses. Mas eu espero por um rei que é manso e humilde de coração. Ele é o rei. Ele é o único digno de reinar. Ele é o único digno de trazer estabilidade política para sempre. Não existe outro. Não existe outra esperança. Ou Jesus volta, ou perecemos para sempre. Isso tem que voltar a queimar o nosso coração. Senhor, volta todos os dias. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade. Todos os dias eu quero orar isso com todo o meu coração. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, não suportamos mais. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Então eu quero ter fome e sede até que Ele volte. Até que Ele volte. Eu quero ser encontrado por Ele faminto e sedento e humilhado se for. E que ninguém me entenda, e que ninguém me conheça, e que ninguém me leve a sério. Mas enfim, eu quero que Ele volte. Não importa o que vão pensar de mim. Não importa, Ele é digno. E é diante dEle que a gente vai se apresentar naquele dia. Não importa quão pouco nós temos. Não importa quão pouco nós temos. Se nós somos sinceros com Deus, Ele vai pegar aqueles 3 pães, 5 peixinhos e vai fazer uma multiplicação. Eu quero dizer com isso aqui, não importa quanto tempo você tem no seu dia, mas se nós começarmos a cultivar um pouquinho por vez de lugar secreto com Deus, como fazemos isso? Separa um momento no seu dia, desliga a sua rede completamente e começa a conversar com Deus. Depois de derramarmos todos os nossos pedidos para Ele, e todos sabemos como fazer isso, e isso é importante, precisa acontecer. Depois de derramarmos todos os nossos pedidos a Ele, vamos permanecer no lugar da oração talvez por mais 10 minutos. E vamos continuar a conversa, mas com outro assunto.
Então vamos começar a falar com Ele sobre quem Ele é. E aí começamos a dizer: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é amor, e eu não sei mais o que o Senhor é. Então eu te dou uma outra dica. No lugar de oração, quando nós vamos para o nosso lugar secreto, nós levamos a palavra. Então, eu tenho a minha conversa com Deus, falo dos meus problemas, mas lembra o combinado? A conversa não acaba lá. A gente continua a conversa em outro assunto. E eu começo a falar de quem Deus é. Deus é o que a palavra diz que Ele é. Então abrimos a Bíblia e começamos a não somente ler, mas começamos a conversar com Deus. E se está escrito de que Ele é manso e humilde de coração, nós começamos a repetir isso para Ele, lentamente. E vai dizendo para Deus, e vai conversando com Deus através da palavra. Leitura bíblica nunca mais vai ser chato nessa geração. Eu tenho certeza. Nunca mais vai ser tedioso. Nunca mais, porque quando conversamos com Deus através da palavra, sentimos Deus dentro de nós, e Ele não é tedioso. Nós é que somos. Nós é que somos chatos, não é Deus. E dia e noite os anjos não param de adorar. Glória a Deus. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos desesperadamente conhecê-lo. Desesperadamente conhecê-lo. Amém. Desesperadamente conhecê-lo. Acima de qualquer outra coisa. Acima de qualquer outro objetivo na minha vida. Acima de qualquer outra ambição. Que sejamos obcecados pelo conhecimento de Deus. Obcecados pelo conhecimento de Deus. E o lugar secreto é onde essa fome e essa sede vai ser cultivada no nosso coração. E de pouquinho em pouquinho, experimenta 2 meses. Experimenta 2 meses, marcando hora na sua agenda. A gente não vai conseguir cumprir 100%, e não se acuse por isso. Mas experimente 2 meses, indo para o lugar secreto com Deus, levando a palavra, dialogando com Ele, mais do que lista de pedidos, mas conversando com Deus sobre quem Ele é. E começa a ver a transformação que vai acontecer no teu coração. Você não vai se tornar tipo assim, mais santo, nem você vai ter menos problema, não é nada disso. Você vai ter mais consciência do seu pecado e você vai ter mais problema. Porque talvez a gente vai começar a entender: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Oh, amados, existe o evangelho da cruz, existe o evangelho do falso Jesus. Eu fui salvo pelo evangelho da cruz. Eu quero amar a cruz. Eu quero amar a cruz. Quando me rejeitarem, quando me baterem, eu quero amar a cruz. Glória a Deus. Porque eu quero ter parte com Ele nos sofrimentos dEle, para que de alguma forma eu possa ter parte com Ele na ressurreição dentre os mortos. Mas se eu ganhar a minha vida aqui, é tudo que eu vou ter. Se eu ganhar todas as promessas e todos os meus bens e todos os você vai, é tudo que eu vou ter. E foi o evangelho da cruz que nos salvou. E a única esperança para essa geração é o evangelho da cruz. Isso não é popular ainda, mas Deus está marcando alguns aqui que vão sustentar essa mensagem até Jesus voltar. Vão sustentar essa mensagem até Jesus voltar. E o sistema religioso não vai ter a nossa cabeça. O sistema religioso, aliás, não vai ter o nosso coração, ainda que eles queiram ter a nossa cabeça. Porque tiveram a cabeça de João Batista, mas não tiveram o coração dele, porque estava separado para Deus. Deus está levantando uma geração igual a João Batista. Ele levantou um profeta antes da volta de Jesus. Ele levantou um profeta antes da vinda de Jesus. E Ele levanta uma geração antes da volta de Jesus. E quando perguntarem para nós: quem é você? Você vai falar: eu não sei. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei se eu sou pastor, eu não sei se eu sou músico, eu não sei. Eu não sei quem eu sou. Mas aquele que vem após mim é maior do que eu. Ele vai encher os nossos olhos com tanta beleza e fascinação de quem Ele é, que nós mesmos vamos perder a nossa identidade. Eu não sei mais quem eu sou, mas eu sei que Ele é belo, eu sei que Ele é santo, eu sei que Ele é bom. Vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o que importa. Isso é o que importa. E se todos os meus discípulos forem embora, como fizeram com João, a minha alegria está completa. Porque o noivo é quem tem a noiva.
Mas o amigo do noivo, que assiste o noivo, se alegra com a voz do noivo, e nisso a sua alegria é completa. Nós seremos completos no lugar secreto ouvindo a voz do noivo. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria. E se nunca nos conhecerem, se nunca formos para os livros dos grandes avivalistas da história, de que importa? Muitos irão. Tem pessoas aqui que Deus vai dar unção e curar enfermos e fazer muitos discípulos, mas o nosso coração pertence ao Senhor. Ao Senhor. E o nosso chamado, número 1, é impactar a Deus e não impactar pessoas. E temos como igreja corrido tanto atrás de impactar pessoas, que até por essa obsessão de impactar pessoas, negociamos o Evangelho. Negociamos a palavra, para que os nossos bancos ficassem mais cheios. Mas se o nosso propósito for impactar o coração de Deus, seremos uma geração inegociável. Tenho a minha vida, mas não tenho o meu amor por Jesus, porque eu guardei os mandamentos dele no meu coração, para que quem quiser tomá-lo, que tire de mim a minha vida, mas não o meu amor por Jesus. Amém. Se nós pedirmos fome e sede de Deus, é a oração mais perigosa que nós podemos fazer essa noite. Se nós pedimos, Deus, eu quero então ter fome, porque nós não sentimos fome de Deus todos os dias. Eu não sou um gigante espiritual. Não. Ele é um fogo consumidor que consome qualquer coração. É sobre ele, não é sobre mim. Então, se nós pedirmos fome e sede por Deus, e ele resolver atender essa oração, já era. Já era. Vão te chamar de maluco. Não vão mais olhar para você com tanto assim. Mas o que importa? Eu quero fogo no meu coração. Eu quero ser livre do tédio para sempre, porque ele disse: quem tem sede, vem a mim e nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. O que a gente tem buscado tanto na rede social, mas ele está dizendo: ei, em mim você nunca mais vai ter sede. Não importa quantos likes você tem em mim, você nunca mais vai ter sede. Nunca mais. Eu quero. Senhor, se é isso, se a sua palavra é verdade, se esse rio está disponível, se esse banquete está disponível na tua mesa agora, eu quero. E se essa for a oração de alguns aqui, para sempre, ele vai lembrar dessa oração. E como um leão, ele vai correr atrás de nós para atender esse pedido e falar: você disse que você queria me conhecer, você disse que você queria me amar, então aqui eu vou cercar a sua vida, eu vou até bagunçar um pouco o teu dia, eu vou até bagunçar um pouco a tua história e os teus planos, mas você vai conhecer quem eu sou e que eu te amo. Aleluia. E que eu não abro mão de você. E aí nós vamos enxergar problemas e nós vamos enxergar a tribulação com outros olhos. Com outros olhos. Eu não vou dizer: Senhor, eu não quero isso. Eu vou dizer: Senhor, se possível, me tira dessa, mas faz tua vontade. Faz tua vontade acima de tudo. Eu confio no teu amor. Eu confio na tua bondade. Se nesse sofrimento existir algo que o Senhor quer mostrar a respeito de si mesmo para mim, então eu vou esperar. E eu não vou receber consolo nenhum. Eu não vou procurar distração, eu não vou procurar chocolates, eu não vou procurar nada. Eu vou esperar aqui, Deus, até o Senhor me consolar. Alguns vão falar que a gente está se torturando. Não, a gente está esperando em Deus. Eu estou numa crise emocional. Eu não vou descarregar meu problema para o primeiro que eu encontrar na rua, não. Eu vou esperar em Deus. E que Ele seja o meu conselheiro, que Ele seja o meu amigo, que Ele seja aquele que me ensina e que ouve os meus problemas, em primeiro lugar. Depois, se continuar difícil, procura alguém que você sabe que tem vida com Deus e compartilha com ele o teu problema. Mas não no primeiro que você encontrar. Procura o Senhor. E eu creio que Ele vai ter muito prazer em nos consolar, mas se continuar difícil, olha, procura alguém que tem vida com Deus e confessa os seus pecados e os seus problemas, as suas tribulações.
Comece a pedir por fome e sede. Aqueles que entendem que isso é para você, aqueles que entendem que isso tem a ver com você, porque é voluntário. A jornada de amar o Senhor é uma escolha. A jornada de amar o Senhor é uma escolha e custa tudo. Custa tudo. A decisão de amá-lo custa tudo. Custa a nossa reputação. Custa a nossa confiança em nós mesmos. Custa tudo. Mas vale a pena. Um homem encontrou uma pérola de grande valor. Entendeu o grande valor dela e deixou tudo para poder tê-la. O conhecimento de Deus. Se você quer entrar numa jornada com esse Deus que é invisível e que é fogo consumidor e que é manso e humilde de coração, eu preciso te falar, custa tudo. Custa tudo. É uma jornada de cruz. É uma jornada de abandono. É uma jornada de ser o menor, se queremos ser o maior. Mas vale a pena. Vale a pena. Puxa, se 70 anos de cruz equivalem a bilhões de anos num reino celestial, vale a pena. São só 70 anos de dor e aflição. Vale a pena tomar a cruz e seguir Jesus. Vale a pena. Nós vamos reinar com Ele para sempre. Vamos segui-lo. Vamos amá-lo. Vamos dar todo o nosso coração. Vamos amar muito o Senhor. Vamos entregar tudo a Ele. Vamos fazer isso. O coração dele queima por isso. O coração de Deus tem encontrado tão poucos. Se Ele encontrar aqui alguns. Se Ele encontrar aqui alguns, Ele é fiel e Ele vai responder o desejo do nosso coração. Se alguém aqui hoje dizer sim para a cruz, sim Senhor, sim Senhor, faça a sua oração. Converse com Deus e lembre-se, Ele alcança você aonde você está. Ele sabe o quanto frágil você é. Ele conhece as tuas limitações. E Ele não está interessado em resolver toda a sua vida agora. Ele está interessado em estar numa jornada de pouco a pouco transformar o teu coração. Não existe outro lugar mais seguro para um homem ser transformado do que no relacionamento pessoal com Jesus. Vale a pena. Jesus, manso e humilde de coração, Senhor dos senhores e Rei dos reis, Leão da tribo de Judá, ungido, filho de Davi, que toma forma de homem e sendo homem se esvazia de si mesmo, servindo a todos, se humilhando até a morte. Jesus, não há outro igual ao Senhor. Não há outro nome no céu e na terra pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Jesus, junto com os meus irmãos, nós dizemos sim. Nós dizemos sim para a cruz. Nós dizemos sim para amar o Senhor com todo o nosso coração, alma e mente. Ajuda-nos, Espírito Santo. Não temos a pretensão de entrar nessa jornada por nós mesmos, por justiça própria, não. Não sabemos orar, não sabemos jejuar, não sabemos ler a palavra. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Ensina-nos, nos dê graça, por favor. Eu peço graça, Senhor, nos 5 minutos que dermos a Ti por dia, nos dê graça e que se torne 10, 15, 20, 10 horas. Mas nos dê graça, Senhor. Não podemos sem Ti, somos fracos. Lembramos a Ti que somos pó, Senhor. Que o Senhor soprou o fôlego de vida, então ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos misericórdia. Envolva-nos com Teu Espírito. Leva-nos mais fundo.
eu quero ver. Abre meus ouvidos, quero ouvir. Abre meu coração, quero sentir seu grande amor, seu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar uma vez. Eu quero me desesperar uma vez. Eu quero perder o sonho outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sonho outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho sede.